Você foi lá, fez uma cirurgia bariátrica, reduziu seu estômago e achou que ia ficar assim para sempre. Ia ter um sucesso para toda a vida. Mas isso não aconteceu. O vídeo de hoje é sobre reganho de peso após cirurgia bariátrica. Fica até o final desse vídeo porque eu sei que vai ser muito importante para você, ou pelo menos para alguém que você conhece. Eu sou o Dr. Sérgio Barrichello. Se você ainda não assina o meu canal, assine, porque você vai ajudar o nosso canal a ter relevância e ajudar mais pessoas Brasil afora. Bom, as cirurgias bariátricas, elas ainda são o padrão ouro de emagrecimento. Evidentemente, a gente vai falar que o Mounjaro é isso e aquilo. Mentira. O padrão ouro para o tratamento de obesidade avançada é a cirurgia bariátrica. E existem vários tipos de cirurgia bariátrica aqui no Brasil. A primeira delas é o bypass. O bypass é quando a gente diminui o estômago, deixa ele bem pequenininho e faz a emenda do intestino, o desvio do intestino, onde uma parte importante desse segmento intestinal é retirado do trânsito, ou seja, ele é desviado, ele continua dentro da barriga do paciente, mas ele é desviado. E esse segmento que é desviado, quando a comida passa por ali, ele absorve o carboidrato, onde os sais biliares e os sulcos pancreáticos são liberados pelo fígado e pelo pâncreas, ou seja, as proteínas e as gorduras são digeridas com um conteúdo que tem ali dentro, que é despejado ali dentro daquele segmento. Então, quando você tira, nada disso é digerido normalmente, é digerido só mais lá para frente. E o que acontece com essa cirurgia? A pessoa, além de ser restrita em termos volumétricos, também não absorve certos nutrientes adequadamente. Depois tem o sleeve, onde a gente só mexe no estômago, não mexe no intestino, ou seja, ele não tem aquelas questões absortivas como tem no bypass. Isso é uma vantagem, porque o paciente não tem que ficar se preocupando tanto com as proteínas e também as gorduras, porque elas são absorvidas normalmente, mas tem que se preocupar com a vitamina principalmente, porque a quantidade consumida ela é menor devido ao volume alimentar. Nessa cirurgia, o paciente não tem os problemas de absorção, então ele tem mais que se preocupar com a quantidade volumétrica, por isso que ele obrigatoriamente precisa tomar vitamina também, porque o consumo é muito pequeno, é muito pouca comida que esse paciente come, então ele tem que suplementar. A outra cirurgia é o duodenal switch, que essa cirurgia, esse segmento de intestino desviado é maior, então ele não absorve a maciça maioria do conteúdo ingerido, que faz com que o paciente emagreça mais. E o que acontece para reganhar o peso? Normalmente as cirurgias elas vão tendo uma dilatação durante o processo, né, de existência dela. O bypass ele tem uma costura entre o estômago e o intestino e aquela abertura que é costurada ela pode ir dilatando, fazendo com que a comida passe com maior facilidade lá. Outra coisa relacionada ao bypass. Quando o paciente ele faz o procedimento, o GLP-1, que é um hormônio intestinal, ele é mais rapidamente despejado na corrente sanguínea, que dá para o paciente uma saciedade muito importante. Com o passar do tempo, essa efetividade do GLP-1 também diminui, ele alarga a anastomose, que é a costura entre o estômago e o intestino, e também o pouch, que é o novo estômago, que é o reduzido, também dá uma dilatadinha. Isso facilita o reganho do peso do paciente. É a causa do reganho? Não, não é. A causa do reganho é o mau comportamento alimentar. E quando eu falo mau comportamento, não é que o cara é maldoso, o cara é vagabundo, o cara é qualquer coisa. A questão é que a má alimentação, o mau comportamento alimentar acontece por N razões, é uma doença crônica. Não é culpa de ninguém. Acontece porque a obesidade é uma doença crônica que não tem cura e o cara continua querendo comer. Muitas vezes ele consegue suplantar, ganhar do desejo, outras não. E aí ele volta a engordar. Outra coisa que faz o paciente do bypass voltar a engordar é a ausência de exercício físico. Se você entendeu que ele não absorve tão adequadamente a proteína, porque tem um desvio do intestino, e isso faz com que o aporte de aminoácidos, que é o que faz os músculos crescerem, também diminua. E isso, por consequência, traz uma diminuição da massa muscular. E vocês já sabem, que eu já falei 1000 vezes, a massa muscular é o que faz o paciente ter um aumento de metabolismo, de gasto de energia. Quem tem músculo emagrece dormindo, quem não tem engorda se a comida do vizinho passar mais perto de você. Então, o bypass ele é muito parrudo, é uma cirurgia muito bacana, mas se o indivíduo não tiver um comportamento adequado e fizer musculação, ele vai ganhar peso. O que dá para fazer com o bypass? Dá para a gente fechar a anastomose,
com o plasma diagônio, que é uma queimadura programada naquela anastomose dilatada, que por cicatrização vai diminuindo, formando aí uma resistência maior à passagem do alimento, fazendo com que o indivíduo tenha uma saciedade precoce mais adequada. E aí sim, com um processo de treinamento, ele possa voltar a perder peso, muito eficiente. Tem também o TORI, que é a redução da anastomose com o plasma de argônio associado à sutura endoscópica, que isso é ainda mais potente, colabora ainda mais para que o paciente tenha um bom desempenho na sua retomada da perda de peso. Quando a gente fala de um sleeve, que só mexe no estômago, o sleeve, a partir dos primeiro ano, ele já dobra de tamanho. Aí você vai me perguntar, pô, doutor, dobra de tamanho? É difícil, hein? Dobra de tamanho, mas ele vai para 150, 200 ml de capacidade. Quando a gente faz o sleeve, a gente faz ele com 150, 100 ml residual, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, depende do cirurgião. E ao final do segundo ano, estudos mostram que normalmente ele dobra de tamanho no final do primeiro ano. E aí o paciente ele tem uma diminuição da potência, da magnitude da potência restritiva da cirurgia, mas mesmo assim é uma baita restrição. Porque o alimento não tem contato com o fundo gástrico, que é onde produz a grelina. A grelina é um hormônio que dá fome. Então, o sleeve, ele é bastante restritivo, mas aumenta o tamanho. A gente é capaz de, através de costuras, diminuir aquele estômago novamente, trazendo ele para uma capacidade muito próxima da inicial, fazendo com que o paciente volte a ter uma grande saciedade e uma chance muito grande de retomar o processo de emagrecimento dele. Então, essas são as grandes questões do emagrecimento ou do reganho do peso pós-cirurgia bariátrica. O mau comportamento alimentar, a ausência de exercícios físicos e aí naquele contexto geral, hormônios precisam ser observados, qualidade de sono, ingesta de líquidos, tem muita coisa a serem observadas nesses processos de manutenção de peso pós-cirúrgico. A única coisa que nós temos que ter a certeza absoluta é que se não fizer direito, vai voltar a engordar. Não, a obesidade não tem cura, não nesse momento. Pode ser que tenha daqui a alguns anos, mas agora não tem. Então, não adianta você achar que vai cair do céu e que vai ser milagre, porque não vai. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like. Eu vou responder a sua pergunta, pode deixar escrita aí que eu vou conversar com você e encaminhe para os seus amigos que querem operar ou que já operaram esse vídeo. É muito importante. Até breve.